o ecossistema da ciência, ele é muito permissivo, ele é muito inclusivo, então ele permite que artigos ruins sejam publicados. Por que desconfiar se um artigo científico for muito surpreendente? Que legal. Isso é do dia 1º de 2025, bem recente. Conheço o Leandro. Eu conheço o Leandro. Vamos lá. Se a coisa parecer que é bom demais para ser verdade... Cuidado. Então, assim, essa bola que levanta... Existem raros tratamentos em saúde que são extremamente eficazes. Existem esses tratamentos. Vou dar um exemplo bem bobo que vem de cabeça aqui agora. Se você tiver uma azia e um médico fazer uma endoscopia e você der um H. pylori positivo, uma bactéria H. pylori positiva, e você tratar a bactéria e tratar o estômago, a probabilidade de você melhorar é imensa. Gigantesca. Imensa mesmo, com certeza. O tratamento é gigantesco, tá? Consolidação de fraturas é um outro, de cirurgias. Existem coisas muito legais. Cirurgia robótica de apendicite hoje? A cirurgia robótica achei que você falasse de câncer de próstata. Também. É maravilhosa. Também. Tá? Que dá menos sequela e tudo. Então, assim, existem várias coisas que são incríveis. Eu acho que hoje em dia, um exemplo atual são as semaglutidas da vida. Sim. Mesmo assim, tem muita gente que não tolera, tem algumas coisas difíceis, mas é uma revolução na medicina. São essas injeçõezinhas, né, subcutâneas para quem tem obesidade, diabetes do tipo 2. São maravilhosos, maravilhosos. Existem tratamentos maravilhosos. Eu vou fazer um que eu fiz um ano atrás. Implante capilar. Com certeza, maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, existem várias coisas... Não quer o chazinho mesmo, eu tô bem, obrigado. São maravilhosas. Quando alguém chega pra mim, Bia, e fala assim, ó, vou dar um exemplo real, tá? Óleo essencial de lavanda melhora 261%. Isso aqui que eu tô falando é verdade, tá? Foi publicado. Foi publicado. Aconteceu isso. Num print ou num artigo? Num artigo publicado, científico, indexado, tá? Melhorou 261% em idosos com demência. Isso bombou em tudo quanto é lugar. Eu já falo assim, eu não acredito que isso possa ser verdade. Eu também. Mas é o lado cético que nós não somos treinados para fazer. Eu falei, como? Nada contra a aromaterapia, nada. Eu falei, como que cheirar um produto... Melhora um processo degenerativo cerebral. Cognitivo, ultra complexo. Eu falei, não tem como isso ser verdade. Quando você vai ler o artigo científico, é um artigo de péssima qualidade. Eu não vou dizer que ele foi intencionalmente desenhado para dar certo, mas estudos em que tem muito viés, estudos mal conduzidos, eles tendem a exagerar o tamanho de efeito. Então, quando a gente vê grandes milagres, milagre mesmo, 261% de melhora cognitiva em paciente com demência é milagre. O mínimo que você precisaria é uma replicação desse estudo, é o mínimo. Então, por exemplo, por que eu falei que semaglutida é uma coisa importante? Porque eles estão fazendo uma série de outros estudos replicando, também estão sendo identificados eventos adversos, é ótimo para a gente aprender como é que a droga funciona. Mas o efeito está lá. O efeito está lá. Ele melhora o paciente com doença cardiovascular, ele melhora com diabetes, ele não foi desenhado para perder peso, mas o efeito colateral é perda de peso. Acontece. É um fato. Paciente com doença renal crônica, entre outros problemas. Existe uma droga que chama Dupilumab. Essa droga é utilizada para dermatite atópica, uma doença horrível. Sim. Uma doença super difícil de tratamento, os pacientes sofrem, não querem tomar banho pro resto da vida. Isso é um anticorpo monoclonal. Essa categoria de medicamentos é incrível. É surreal a melhora clínica de pacientes com dermatite atópica que usam Dupilumab. Mas, no primeiro ensaio clínico foi incrível. Aí, o que aconteceu dos grandes pesquisadores e grandes médicos? Eu não acredito. Porque isso é que é o legal da ciência. Tá publicado? Que legal. Eu vou fazer de novo. E aí, você tem uma replicabilidade da ciência e fala assim, opa, esse cara não estava mentindo, não. O Dupilumab, a Agência Nacional de Saúde é obrigada a entregar para os planos de saúde e no SUS. O anticorpo monoclonal, a gente entrevistou uma dermatologista infantil e falou, é um fato. É incrível, Bia. Então, assim, mas ele exige estudos grandes, bem conduzidos e, se possível, replicáveis.
replicáveis por um grupo independente. Com certeza. Então a Bia fez lá, eu falo, o outro vai replicar, sei lá, na Itália, Japão. Isso, sei não, hein? Não sei se esse negócio da Bia, sei lá, cara. Esse negócio de, será que é isso mesmo? Não é duvidar, nada disso. Mas é questionar. Ou até otimizar. E outras doses, e outras formas, e outras posologias. E fazer isso de outras formas. Sabe, cirurgia de menisco, todo mundo fez. Será que é isso mesmo? Isso, então assim, vem muito de acordo com o que o Leandro falou. Cuidado, né? Mas isso já tem um ditado popular, né? Quando o santo quando a esmola é grande, a gente desconfia do santo. Mas olha só, isso é só um médico de saúde mental que pode me explicar isso. O brasileiro é desconfiado de tudo. A gente é desconfiado, a gente tem medo da polícia, a gente tem medo de político, a gente tem medo de tal. Mas o brasileiro é o cara que mais cai em golpe no mundo que eu conheço. Sim. É engraçado isso, a gente é desconfiado, mas a gente é extremamente vulnerável à pseudociência. Mas porque o brasileiro tem uma coisa, ele quer uma pílula mágica, ele quer um salvador da pátria, um atalho, a esperteza, né? Uma cultura da esperteza. Isso eu fui estudar no Japão, eles diziam, vocês são muito esquisitos. Né? Aí eu falo, por quê? Porque vocês abrem mão de um tradutor simultâneo só para fingir que sabe e domina a língua. E a gente sabe, às vezes, a língua e quer um tradutor simultâneo, porque enquanto o tradutor está traduzindo, eu estou vendo a sua face, eu estou raciocinando e já vendo o que eu vou te dizer depois, mas vocês são vaidosos. Que legal. Eu olhei, e a Xuxi Hara, eu falei, você está certo. Nossa, aquilo foi um pá. A gente tem que ficar muito ligado. Eu fico muito preocupado. 50% das minhas redes sociais são baseadas em notícias da imprensa. O cara botou, eu falei, não deve ser bem isso. Quando a esmola é muito, a gente desconfia. Então, assim, isso vale para o comportamento. Eu sempre digo, olha, chegou uma pessoa que de repente virou o seu melhor amigo de toda a vida. No ambiente de trabalho ele é maravilhoso. Olha, bota um pé atrás, porque assim, existem pessoas maravilhosas, mas a gente não descobre isso em um mês, em 3 meses. Eu acho que a gente tem que ter uma sensatez de tudo que é bom, tem um processo de verificação, até na convivência com alguém. E um detalhe que é importante nesse assunto é que o ecossistema da ciência ele é muito permissivo, ele é muito inclusivo. Então, ele permite que artigos ruins sejam publicados. Exatamente. Entendeu? Infelizmente. Então, assim, o número de vagas no estacionamento, tem mais vagas no estacionamento do que carro. Então, e é um mercado multibilionário, tá? Multibilionário, tem interesse financeiro. As editoras querem publicar artigos, tá? A única coisa que dá mais lucro líquido do que a igreja é publicar artigo científico. Jura? Porque o pesquisador não recebe nada por publicar. Sim. O revisor é voluntário, o editor é voluntário e a revista cobra e vende depois. Então quase um trabalho escravo. Ontem, antes de vir pra cá, eu dei 6 pareceres pro CNPq. Aí minha mãe falou assim comigo, quanto você ganha por isso? Eu falei, não ganho nada. Porque alguém tá revisando o meu trabalho também. Então, assim, o mundo acadêmico tem um pouco desse negócio de... Tem que ter vocação também. Tem que ter vocação, trabalho de graça e tal. Então, assim, isso é muito ruim no sentido... Nem tô pensando no dinheiro. É que artigos ruins, como eles têm resultados grandes, o nosso cérebro adora notícia boa. Adora. Mesmo que seja mentira. Exato. Então, assim, eu escuto coisas horrorosas, assim, descobrir, estudo aponta, quando fala estudo aponta, estudo indica, levanta a bandeira vermelha, cuidado. Curas de coisas como esclerose lateral amiotrófica, um negócio assim, fala, o quê? Aí quando você vai olhar, o cara pegou um camundongo, fez uma coisa que parecia como esclerose e ele fez uma pequena descoberta que um dia talvez possa vir, mas resultar numa medicação que será testada em humano. É um processo. É um processo longo. Então, assim, aí direto. É fácil fazer conteúdo de ciência na internet. Porque a imprensa me dá isso de graça toda hora. E aí você fala, putz, cara, até que ponto essa informação ela é só para gerar clique? Será que ela não está ajudando as pessoas na outra ponta? De novo, ela causa confusão, ela causa furor em consultório médico. Então, quando alguém fala algumas coisas sensacionalistas, isso aqui tá fazendo mal e tal, você fala, cara... Não, outro dia eu li, chegou a vacina do Alzheimer, não sei o quê. Falei, peraí, não chegou.
Essa vacina da herpes zoster... E depois tem todo um processo que talvez venha a testar no Brasil. Você já sentiu que a tristeza consome cada pedacinho de sua esperança? Que o cansaço mental obscurece qualquer luz no fim do túnel e os pensamentos negativos parecem ser os únicos companheiros? Mas eu quero lembrar você de uma coisa fundamental. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar você a reacender essa chama interior, a transformar sua energia e encontrar um equilíbrio que permita encarar cada novo dia com mais otimismo e força. Apresento a você o curso Mentes Depressivas, uma jornada completa para entender e combater a depressão. São 23 aulas cuidadosamente preparadas para proporcionar conhecimento e estratégias práticas para superar esses desafios. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Transforme sua vida hoje. Clique no link abaixo e comece sua jornada de recuperação. Mentes Depressivas, porque cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.